e a gente já começa a aula de hoje. Vocês estão bem? Tiago, Arimateia, Maria, já conversei com ela. Tá tudo bem? Enquanto eu tô arrumando aqui, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. Amém. A paz, pessoal que vai ouvir pelo áudio. Amém, amém, gente. Então, eu acho que o Tiago tinha liberado. A paz, Tiago, tudo bom? Você tá bem? Não dá para ouvir daqui. Acho que liberou, eu ouvi um barulho. Tudo bom? Amém, amém. Glória a Deus. A paz. Amém. A gente vai falar hoje, gente, sobre Provérbios 17. Gente, hoje eu vou ser bem objetiva, que eu tô um pouquinho cansada, né? Eu tô bem exausta. Cheguei agora há pouco em casa. Aí eu vou ser bem objetiva hoje, tá bom? Amém. Hoje é um capítulo simples, né? Não é tão complicado de entender. Eu vou fazer a leitura daquele jeito que eu venho fazendo, né? Uma forma mais clara, mais simples, né? Pra gente entender, tá bom? Mas é bem simples da gente entender, é bem tranquilo. Salomão continua falando sobre valer a pena ser honesto, valer a pena ser bom, valer a pena falar a verdade, né? E Salomão começa a dizer que ainda que isso faça com que você seja pobre, é isso que Salomão diz, ainda que o falar a verdade, ainda que o ser honesto, ainda que o fazer correto, né, te deixe na situação de ser pobre, é melhor ser pobre, é isso que ele fala, tá? Então é melhor você ser um pobre honesto do que um rico injusto. E ele continua vindo, tá? Nesse sentido, falando com a gente. Amém. Para quem quer saber a música que a gente colocou hoje, é Grandioso Deus, Augusto Carvalho, tá bom, gente? Amém. Gente, eu vou começar então a leitura, tá bom? Por conta disso que eu disse para vocês, que hoje eu vou dar uma aceleradinha, tá bom? Amém. No versículo 1 diz assim: melhor é um pedaço seco de pão com tranquilidade do que uma casa cheia de carne com briga, né? Então, é melhor o pouco com paz do que o muito com guerra, né? Então é melhor você ser pobre e ter paz do que você ser rico e não ter paz. É isso que Salomão está dizendo, né? E é verdade. Versículo 2. O servo prudente dominará. Ai, é verdade. Gente, eu esqueci de orar. A Maria tá falando, é verdade. Deixa eu orar. A paz, Cida, tudo bem? Tô tão apressada, Maria, que Deus me livre. Eu acabei esquecendo a paz, Cida. Gente, eu vou orar então, tá bom? Amém. A Maria pegou aqui no meu pé. Amém. Para eu orar. É muito importante a gente orar. Deixa eu orar. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada por mais um dia, por estarmos aqui reunidos, Pai, na tua santa presença, Pai. Diante da tua santa palavra, Senhor, amém. Meu Deus, vem e nos transforma, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo, meu Deus, que te desagrada, meu Deus. Nos ajuda a mudar, nos ensina a sermos melhores, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos modifica, nos transforma, nos ensina a tua verdade, Pai. Fala conosco de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Que a sua voz, meu Deus, seja muito clara aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, Pai, porque nós pecamos, nós somos pecadores, ainda que em pensamento nós pecamos, Pai. E por isso te pedimos perdão, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos apenas pó. E a tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa condição. E é por isso que o Senhor derrama sobre aquele que se humilha diante de ti, aquele que reconhece e se arrepende de verdade. A tua palavra diz que o Senhor derrama sobre essa pessoa da tua misericórdia. A tua palavra diz que o Senhor derrama sobre essa pessoa da tua bondade, da tua graça. Então, meu Deus, que assim seja sobre cada um de nós. Derrama sobre nós, Pai, das tuas bênçãos, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Que a tua misericórdia e a tua bondade nos sigam todos os dias das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Que a tua vontade seja feita aqui em nossas vidas, como ela já é cumprida aí nos céus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Manifesta sobre cada um de nós o teu querer, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor quiser é também o que nós queremos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós temos prazer em ti, Pai. Nós temos prazer no teu juízo, nós temos prazer nos teus preceitos. Nos ensina, Pai, nos ensina a tua verdade, porque se nós a conhecermos verdadeiramente, nós não nos desviaremos dela. Então nos ensina, Pai, amém. Meu Deus, que pela sua infinita graça, misericórdia, meu Deus, pelo teu amor,
Aquele amor que fez com que o Senhor entregasse o seu único filho por cada um de nós. Que por causa desse amor, o Senhor estenda cada promessa que o Senhor um dia fez a todos aqueles que te temem, a todos aqueles que te amam, a todos aqueles que te buscam, que cada uma dessas promessas já feitas, Pai, sejam cumpridas sobre cada um de nós, Pai, amém. Nos abençoa sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo, pela sua infinita graça e misericórdia, me use, Pai. Amém. Acalma nossos corações, meu Deus, tranquiliza-nos, meu Deus, de tudo aquilo que nos tira a atenção da tua palavra, Pai. Nos traga foco, Pai, que tenhamos a mente voltada às suas coisas apenas, Pai. Que não nos preocupemos com as coisas deste mundo, mas que venhamos a aprender a descansar debaixo das tuas asas. Que venhamos, meu Deus, a sentir o teu poder tremendo, Pai, que venhamos a descansar em Ti, Senhor, amém. Que venhamos a esperar em Ti, Pai, amém. Porque nós sabemos que aquele que espera em Ti jamais é frustrado. A Tua palavra diz isso, Senhor, e nós confiamos nela, Deus. Então, meu Deus, nós confiamos a Ti todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Nós descansamos em Ti com relação a todas as nossas angústias, com relação a todas as nossas preocupações. Nós depositamos em Ti, meu Deus, porque o Senhor sabe tudo que nós precisamos, o Senhor sabe tudo aquilo que nós queremos. E a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor sabe até mesmo aquilo que nós não conseguimos falar, não conseguimos expressar em palavras. O Senhor é capaz de sondar até mesmo as nossas lágrimas, até mesmo os nossos soluços, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sonde os nossos corações, meu Deus. Ouça cada uma das nossas orações já feitas, Pai. Ouça até mesmo aquela oração onde foi apenas choro, onde foi apenas gemido, onde foi apenas soluço, onde nem mesmo sabíamos expressar o que estávamos sentindo. Mas a Tua palavra diz que o Senhor sabe decifrar todos esses gemidos, todas essas lágrimas, e que assim seja, Pai. Ouça as nossas orações, todas as orações que nós já fizemos, Pai, nos ouça em nome de Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, amém. Meu Deus, que o Senhor conceda os desejos do nosso coração, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Pai bom. O Senhor não é um Pai que dá diferente do que o Teu Filho pede. O Senhor dá exatamente aquilo que nós pedimos. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, cumpra os desejos da nossa alma, do nosso coração, meu Deus, amém. Abençoa os projetos das nossas mãos, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, manifesta a Tua glória em nossas vidas, Pai, amém. Que todos conheçam o Deus maravilhoso que nós cremos, que nós servimos, Pai. E que nós sejamos um testemunho vivo do Teu poder. Que sejamos a Bíblia viva que os outros irão ler, Pai. Que sejamos Cristo nessa terra, Senhor. Nos ensina a sermos Cristo, Pai, amém. Nos esvazia de nós mesmos e nos encha do Teu Santo Espírito, ao ponto de transbordarmos, Pai, amém. Nos usa sem medidas, nos usa, meu Deus, de uma forma ousada, amém. Que nossa vida seja usada para o Teu reino. Amém. Que a Tua palavra corra sem obstáculos, que a Tua palavra ultrapasse barreiras e fronteiras e chegue a todos os povos. Que o Senhor, meu Deus, dê discernimento dela sobre cada um que a ouve, que venhamos a compreender a Tua verdade, que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás, por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos professores e ensinadores, mas que venhamos a compreender a única verdade, que é a libertadora, que é a Tua, Pai. Nos ensina, Pai, nessa caminhada, nos ajuda, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor dê ordens nos céus e na terra ao nosso respeito, para que os seus anjos nos protejam de todo o mal, Senhor. Amém. Que o seu exército seja conosco, Pai, nessa caminhada. Deus, que o Senhor nos fortaleça, Pai, em meio às tribulações da vida, nos dê força, nos dê ânimo, Pai, nos revigore. Meu Deus, que nada nos falte, meu Deus, que tudo que é necessário, tudo que precisamos, que o Senhor nos dê, Pai, a provisão de cada dia, Pai, em o nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Lico. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, gente, né?
Amém, obrigada Maria. Maria me lembrou, tava tão corrida, né? Eu falei, gente, hoje eu vou falar rapidinho, né? Que eu não tô muito legal, vou dar uma acelerada aqui. E eu acabei correndo aqui, acelerando e não orei, né? Glória a Deus, porque a Maria me lembrou. Obrigada, Maria. E agora a gente orou, glória a Deus. Então agora a gente vai falar sobre provérbios, tá? Hoje eu vou focar só no capítulo mesmo, gente, pra gente terminar a aula hoje rápido, tá bom? Eu não vou sair nem nada, mas é que eu quero descansar mesmo, tá? E eu tenho que resolver uma coisa que eu creio em nome de Jesus, porque eu conheço Deus que eu sirvo, que quando eu terminar essa aula já vai estar até resolvido isso. Amém, em nome de Jesus. Então, no versículo que eu descanso nele, confio nele, ele tá resolvendo para mim enquanto eu tô aqui pregando a palavra dele, eu creio, amém. Versículo 1. Melhor é um pedaço seco de pão com tranquilidade do que uma casa cheia de carne com briga, né? Foi o que eu falei agora. É melhor ser pobre e ter paz do que ser rico e não ter paz. Então é melhor você ser pobre e não ter um banquete do que você ser rico, ter um banquete, ter de tudo e não ser feliz e não ter paz, né? Viver em guerra. Versículo 2. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Às vezes a pessoa se acha muito garantida, né? Aqui Salomão tá falando no sentido de um herdeiro, né? Então ele tá falando de uma pessoa que tem muito dinheiro, tem uma boa herança, né? E o filho dele tá muito garantido. O filho dele tá achando, eu vou receber minha herança de qualquer jeito. Então eu não preciso ser sábio. Eu saio na rua, pego o carro do meu pai e saio atropelando as pessoas, mato não sei quem, né? Não tô nem aí. Vou receber minha herança de qualquer jeito. E é isso que ele tá falando aqui. Cuidado. Não se acha, não acha que tá tudo certo, né? Vigia, né? Porque se você não vigiar, aquilo que você tem, você vai perder, né? E a Bíblia diz isso, no Novo Testamento diz isso, né? Aquele que tem e usa corretamente o que ele tem, o que lhe foi dado por Deus, porque tudo que nós temos foi dado por Deus. Então, aquele que tem aquilo que Deus deu e usa bem, será multiplicado. Mas aquele que não usou bem aquilo que Deus lhe deu, até o que ele tem lhe será tirado. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. Jesus disse isso. E aqui Salomão está querendo falar a mesma coisa. Salomão está dizendo, não fica se garantindo achando que tá tudo certo, né? Já tô garantido, né? Tá tudo certo. Eu tô bem, né? Vou receber a herança do meu pai, não preciso ter responsabilidade. Eu não preciso ser inteligente, né? A paz, Ricardo, amém. Tá falando do México, amém. Não preciso ter responsabilidade. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Não tem problema nenhum. E Salomão tá falando, cuidado. Porque até o empregado seu pode pegar de você a sua herança, por ser mais sábio que você. Ele pode acabar tomando a tua herança, né? Então, seja sábio, né? Aqui, qual é o foco aqui de Salomão? Busque a sabedoria, né? Busque a inteligência. Não seja tolo, não seja burro, né? Busque a sabedoria, busque a prudência, né? Busque os aconselhamentos de Deus, não se sinta garantido, né? Isso é em todos os aspectos. Às vezes a gente vê até cristão que se acha garantido, né? Então não, vigia, né? Vigia, toma cuidado, não se acha garantido demais, né? Busque sempre a sabedoria, porque ela vai te dar prudência, né? Ela vai fazer com que você se desvie do caminho da dor. Versículo 3. O ouro e a prata, eles são provados pelo fogo, né? Então, o homem, ele sabe como provar se o ouro é legítimo, né? Ele sabe como provar se é ouro puro, né? Então, eu sei como provar se é ouro puro, se a prata é boa, eu sei. É só passar no fogo, né? A gente já falou como é que eles fazem isso, faziam, né? Fazem ainda, né? Então, mas o coração do homem, quem é que pode provar? A prata e o ouro a gente consegue para ver se realmente é verdadeira, né? Se é boa, se é legítima. Mas e o coração do homem? E aqui diz que há um que pode sondar o coração do homem. É só Deus. Então eu posso esconder o meu coração dos homens. Ninguém sabe o que o meu coração verdadeiramente guarda, mas Deus sabe. Então aqui tá falando, né, pra gente tomar cuidado, porque Deus sabe o que há nos nossos corações, né? Então, ainda que eu acho que ninguém tá experimentando e provando o meu coração, Deus sabe. Toma cuidado, né? Versículo 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Gente,
às vezes a gente fica achando que o mal vai gostar de ouvir coisa boa, né? Notícia boa, eu vou falar ali pra aquela pessoa, a pessoa é ruim pra caramba. E eu vou falar pra ela uma coisa boa. Ela não gosta de ouvir coisas boas. A pessoa que é ruim gosta de ouvir coisa ruim. Se eu chegar lá e falar que alguém tá sofrendo, tá chorando, que tá ruim, tá na miséria, ele vai gostar de ouvir isso. Ainda que ele não expresse, que ele não dê risada na hora nem nada, ele vai fingir que tá preocupado, mas ele está gostando de ouvir aquilo, porque ele é mau, né? Quem é ruim gosta de ouvir coisas ruins. Quem é mau gosta de ouvir coisas más. Ele não vai, não se iluda achando que ele tá interessado no que você tá falando, né? Já aconteceu isso já comigo. De eu falar com uma pessoa que era muito cruel, muito perversa, muito ruim, e a pessoa demonstrava interesse. E eu ia falando cada vez mais, achando que a pessoa estava interessada no que eu tava falando, né? E eu falando, sabe, me abrindo, contando assim, né, as coisas para essa pessoa. Ela, nossa, que legal, que bom. Mas o coração do homem só Deus sabe, né? E no coração daquela pessoa não tinha verdade. Aí depois eu fiquei sabendo que ela foi e falou um monte de coisa por aí, né? Isso daí, gente, antes de eu me converter, tá? Foi e falou um monte de coisa por aí, não sei o quê. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a pessoa má, ela gosta de ouvir coisa má. Então, se ela tá ouvindo coisa boa, não se iluda achando que ela tá gostando. Não se iluda, não, achando que, né? Ah, eu vou falar mais. Não, ela gosta de ouvir coisa má. É tão verdade que esses dias, gente, aconteceu uma coisa comigo, né? E eu perdi uma consulta minha, né? Eu passo em várias especialidades no Hospital das Clínicas. E tem uma especialidade que eu não tô perdendo por nada, né? Eu tô indo bem focada nessa especialidade. E eu perdi uma especialidade lá nas clínicas. E eu falei para uma pessoa que ela já não tinha demonstrado muito interesse no meu tratamento, na minha vida. E eu falei, nossa, eu perdi a minha consulta. E essa pessoa foi falar, mas essa consulta é dessa especialidade que é a mais importante para mim. E ela perguntou toda assim, alegre, porque eu tinha perdido. Porque se eu perder essa especialidade, eu perco minha vaga. Aí eu saio do programa, entendeu? É um programa que eu tô. E eu falei, não é essa especialidade. Eu perdi o pneumo, mas o pneumo eu posso ir semana que vem, não tem problema. E a pessoa, sabe? A primeira coisa que a pessoa pensou foi uma coisa ruim. A pessoa já falou, mas você perdeu tal coisa, né? Ela já achou que eu tinha perdido, né? Então, gente, as pessoas más, elas gostam de ouvir coisas más, né? E isso é muito claro para mim, esse exemplo, né? E os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Às vezes a gente chega no mentiroso e quer falar a verdade e o mentiroso não quer ouvir a verdade. O mentiroso não gosta da verdade. Eu vou chegar, vou ficar falando, vou tentar convencer ele da verdade, ele não quer ouvir a verdade. Ele quer ouvir a mentira, né? A gente lembra, Salomão diz isso, Davi diz isso, não perca tempo. Às vezes existe crente que fica perdendo tempo batendo boca com ímpio. A Bíblia diz que a gente não deve bater boca com ímpio, né? Gente, eu conheço crente, entre aspas, né? Que saiu no tapa com ímpio. Que absurdo, que coisa feia. Ficou feio, foi pro crente, não foi pro ímpio, não, né? E é isso que Davi disse pra gente, Salomão diz, né? Toma cuidado, né? Você não vai ganhar nada brigando com o ímpio, porque o ímpio não quer te ouvir. A única forma de você conseguir falar com o ímpio é através das atitudes, amando ele, né? Dando pra ele aquilo que ele não tem, né? Tem uma aluna, gente, uau, esse exemplo é incrível. Tem uma aluna minha que ela tinha uma pessoa que ela estava fazendo serviço na casa dessa pessoa e essa pessoa estava com um câncer terminal. E ela queria muito falar da Bíblia para essa pessoa. E ela conversava comigo, né, qual era a melhor forma de falar, porque essa mulher, toda vez que eu ouvia falar de Deus, essa mulher ficava com raiva, ficava nervosa. E eu falei para ela, nem sempre a gente vai conseguir abrir a Bíblia e ler um versículo. Nem sempre. Nem sempre eu vou conseguir chegar em alguém e falar de Deus. Às vezes a pessoa vai me cortar na hora. Ah, não quero ouvir não, né? Nem sempre. Mas a Bíblia diz que existe uma forma de eu falar de Deus e de eu apresentar a Bíblia para alguém sem a pessoa perceber que eu tô fazendo isso. E é sendo Cristo na vida dessa pessoa. Então, existem momentos que eu não vou poder ler a Bíblia para ela. Existem momentos que eu não vou poder explicar quem é Deus para ela através de palavras. Mas eu vou explicar através de ações. Ela vai conhecer quem é Cristo, porque eu vou ser Cristo na vida dela.
Então ela vai saber como é que Cristo age, como que Cristo é bom, né? Através das minhas atitudes. E, gente, olha que coisa incrível. Essa aluna, ela começou a fazer isso. A mulher era super grossa com ela. A mulher era até meio racista. Era muito grossa, estúpida. E ela super carinhosa com a mulher. Aí teve um dia que a mulher falou assim pra ela: eu não entendo. Eu sou grossa com você. Eu sou estúpida com você. Todo mundo me abandona. Quando eu sou assim, todo mundo me deixa. Mas você continua me tratando bem. E eu não entendo isso. Por quê? Uau, gente! Ela estava conseguindo. Ou como ela estava falando com a mulher, né? E ela estava falando com a mulher sem ler a Bíblia. Ela estava falando com a mulher sem falar de Deus, mas sendo Cristo na vida dessa mulher. E é assim, né? Às vezes a gente não vai conseguir, né? Falar de Deus, nada. A gente vai ter que ser Cristo na vida da pessoa, né? E é assim. A gente tem que ser Cristo sempre, né? Mas existem pessoas que a gente não vai conseguir falar. E a gente tem que ter isso em mente, né? Amém. Então, aqui no versículo 5 diz assim: quem caçoa do pobre insulta a Deus, né? Gente, a gente já falou sobre isso. Deus fez tudo. Deus fez o ímpio e Deus fez o bom. Deus fez o rico e Deus fez o pobre, né? Deus fez todo mundo. Então, Deus fez o pobre. Quando você despreza algo que Deus fez, quando você despreza uma coisa criada por alguém, você está desprezando o criador daquilo. Você não está desprezando a coisa criada, você está desprezando o criador da coisa. Por quê? Porque você está dizendo que foi uma péssima ideia. Ele não criou bem essa coisa, não. Que ele não sabe o que faz, né? Então, quando você despreza um pobre, quando você despreza uma pessoa, você está desprezando a Deus, porque Deus fez essa pessoa. E é isso que está dizendo aqui. Quem se alegra com a desgraça dos outros vai ser castigado. Ah, que triste, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que quando vê a desgraça ali fica feliz, né? Tem um exemplo muito claro na Bíblia disso daqui que a gente ainda vai ver, ainda vai chegar ali quando tiver a tomada ali pela Babilônia, né? Vai ter um momento da história, a paz, Suzy, vai ter um momento da história, que eu já falei sobre isso em algumas aulas, já tá chegando perto desse momento, tá, gente? A gente já vai começar a ver a divisão do reino aqui. Tem um momento na história, depois da divisão do reino, que passam a ser dois reinos ali, o reino norte e o reino sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Quando há essa divisão, o reino de Israel quebra primeiro, né? Um reino muito idólatra, eles quebram primeiro. Depois, quem é que quebra? O reino de Judá. Tá? Quando o reino de Judá quebra, eles são tomados pela Babilônia, né? Nabucodonosor entra ali, os caldeus, e tomam ali Judá. Quando Nabucodonosor chega e toma Judá, os edomitas, que são irmãos dos israelitas, né? Porque a gente lembra, né? Israelitas são descendentes de Jacó, edomitas são descendentes de Esaú. E eles são irmãos, Jacó e Esaú são irmãos, né? Então, eles são irmãos. E os edomitas, quando souberam que Judá estava sendo invadida, estava sendo tomada pela Babilônia, eles foram ajudar os babilônicos, né? Eles foram lá ajudar eles a tomar a cidade. Então, as pessoas se escondiam, eles iam lá e traziam as pessoas para os babilônicos, né? A Bíblia diz que eles foram e começaram a humilhar ainda mais o povo do reino de Judá ali, né? Eles fizeram o povo ficar pelado. Eles fizeram todo mundo ficar nu ali e humilhando todo mundo, né? E eles estavam rindo e achando graça da desgraça de Judá. Então a Bíblia diz mais para frente, chega um profeta que fala: olha, Edom, é o seguinte, eu castiguei Israel. Eu castiguei o reino de Israel e fiz a Síria tomarem eles. Eu castiguei o reino de Judá, fiz a Babilônia tomar eles. Fui eu. E o meu castigo para você não foi o suficiente. Você achou graça, ao invés de você ter compaixão do seu irmão que estava sendo castigado por mim, né? Você achou graça. E ainda além, você quis tornar o fardo dele ainda maior. Você fez ele ficar andando nu ali, ser humilhado, ser espancado. Então agora eu te digo, você se esqueceu por acaso que você também tem pecado, Edom? Deus fala. Pois agora eu te digo que eu vou agora julgar os seus pecados.
E eu vou julgar os seus pecados com a mesma severidade que você julgou lá o reino de Judá. Gente, e Deus fala isso. E julga Edom. E Edom, gente, ia ficar quieto. Deus nem ia mexer com Edom. Ia ficar tudo certo com Edom. Mas Edom foi castigado porque ele não teve compaixão de alguém que estava sendo castigado por Deus. E ainda caçoou deles, né? Ainda tornou o fardo deles ainda maior. E ele está dizendo aqui, cuidado. Quem se alegra com a desgraça do outro vai ser castigado, igual Edom foi, né? Então toma cuidado, né? Às vezes a gente fica falando, bem feito, merecia mesmo, toma, né? Cuidado. Porque às vezes a gente esquece que a gente também tem pecado, né? E foi isso que aconteceu. Deus fala, você esqueceu que você também tem pecado, né? Então cuidado. Versículo 6. Oi, boa noite, Francisco. Versículo 6 diz assim: a coroa dos idosos são os netos e a glória dos filhos são os seus pais, né? Gente, o orgulho dos idosos, o orgulho dos avós são os netos, né? Você vê, né? O pai pro filho é uma coisa. Quando é neto, gente, faz de tudo, né? Quando é neto, meu Deus, é um mimo só, né? E ele está dizendo aqui, o orgulho dos avós são os netos. Os netos, o avô vai para qualquer lugar, tá mostrando foto, meus netinhos, meu netinho, né? É o orgulho dos avós aos netos. Então aqui diz algo muito importante. O orgulho dos filhos são os pais. Então, aqui tá dizendo algo muito importante. Pai, mãe, você tem sido orgulho pro seu filho? Será? Porque assim como os netos, assim como os avós, né, saem, né, e querem se exibir por causa dos netos, os filhos, quando têm bons pais, eles querem se exibir com os pais dele. A glória deles, a alegria deles, né, o orgulho deles são os pais dele. Então, será que a gente tem sido bons pais, né? Então é isso. A gente tem que ser o orgulho dos nossos filhos, né? E orgulho em todos os sentidos. Existem filhos que alcançam determinadas coisas por causa dos pais. Por exemplo, eu fui contratada em uma empresa por causa da fama do meu pai. Meu pai é um muito bom funcionário. Gente, isso é um orgulho. Então, eu fui chamada por quê? Porque meu pai é um bom funcionário. Então, eu fui chamada, entende? Então, que sejamos orgulho para os nossos filhos, né? Em atitudes, né? Em ações. Versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito falar uma mentira. Uau! É difícil. É difícil um tolo falar uma coisa que se aproveite. É difícil. Já é algo, né, raro, já é algo quase impossível, né? Mas, pior ainda, impossível, né? Não é nem mais difícil, é impossível, é um homem de respeito falar uma mentira. Um homem honesto falar uma mentira. Uma pessoa que realmente é honesta, uma pessoa que realmente é sincera, uma pessoa que realmente é respeitável diante de Deus, não fala mentira. É mais fácil um tolo falar uma coisa que seja aproveitável do que ele mentir. Ele não mente. Versículo 8. Alguns pensam que com o dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que suborno é uma coisa mágica, né? Isso é verdade. Tem pessoas que acham que dinheiro resolve tudo, né? Dinheiro, gente, não é o problema, né? Dinheiro não é o problema, né? É lógico que dinheiro facilita a vida, dinheiro ajuda, né? Eu queria ser rica, milionária. Dinheiro ajuda. Dinheiro é claro que ajuda. Mas dinheiro não compra tudo. Um exemplo muito claro disso foi a Covid. Na Covid, existiam 2 níveis ali na Covid. Os pobres, que quando eram tomados pela Covid, morriam rápido. Rápido mesmo. Morriam às vezes no mesmo dia. E havia uns ricos que conseguiam ficar um pouco mais de tempo vivos porque traziam equipamento dos Estados Unidos, traziam não sei o que de não sei o que, pagavam tratamentos caríssimos, aí estendia o tempo deles por conta daqueles equipamentos todos. Mas eles não conseguiram comprar a vida. Morreram.
Então, nem tudo é comprável. Dinheiro é bom? É bom. É legal, dinheiro é legal. Mas não é tudo. Ele não resolve tudo. Ele não soluciona tudo. Não. Mas existem pessoas que acham que sim. Que o dinheiro é o mais importante. Que o dinheiro compra tudo. A pessoa acha que o dinheiro vai comprar tudo. Vai comprar a liberdade dela. Vai comprar a saúde dela. Vai comprar tudo. E não. Dinheiro não compra tudo. Versículo 9. Quem perdoa a transgressão busca amizade, mas quem repete o assunto afasta amigos íntimos. Gente, muito real isso daqui, né? Quando você perdoa a ofensa, você torna amigo de novo. Então, uma pessoa que era meu amigo me ofendeu. A gente ficou chateado, nós brigamos. Eu falei bobagem, ele falou bobagem. E eu perdoei, ele perdoou, a gente voltou à amizade. Tá tudo certo. Aí aqui diz, mas quem repete o assunto afasta amigos íntimos. Ou seja, se eu perdoei, perdoei. Eu não tenho que ficar falando do assunto de novo. Quando você fica repetindo o assunto, o fato de ficar repetindo o assunto que já foi perdoado, o assunto que já passou, que já foi enterrado, né? O fato de ficar repetindo esse assunto separa até mesmo amigos íntimos. Nem mesmo uma amizade íntima, uma amizade longa resiste a isso. A você ficar cavucando, né? Eu observo muito isso, eu já vi acontecer isso, por exemplo, o homem traiu a mulher e a mulher perdoou, certo? A mulher perdoou o marido, tudo, né? E o marido tá querendo mudar. Aí a mulher fica falando disso toda vez, dessa traição. E ele não tá traindo mais ela. Eu conheço pessoas que aconteceram isso. Ele já não estava mais traindo ela. Mas, gente, qualquer probleminha que dava, gente, ele não lavou a louça. Era o dia dele lavar a louça, ele não lavou a louça. Ela falava da traição. Era tudo. Ela lembrava da traição. E ele falava, poxa, você não quer esquecer isso, sabe? Gente, ela falava tanto, tanto, tanto da traição que o casamento depois dela acabou. Não porque ele traiu de novo, mas porque eles não conseguiram mais superar aquilo, né? De tanto que ela falava. E é isso que Salomão tá falando aqui. Se você perdoou e você retomou a amizade, você retomou o casamento, retomou o que for, esquece o assunto. Você não vai voltar à amizade, mas aquele dia lá você me magoou, né? Aquele dia lá você fez tal coisa comigo. Não, porque isso vai acabar com a sua amizade. Se você perdoou, perdoou, né? E é a mesma coisa com o casamento. Você perdoou, perdoou. Então você vai ficar falando, vai ficar jogando na cara do outro? Não. E aí Salomão tá falando. Interessante, né? E é verdade. Versículo 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. É verdade, né, gente? Uma pessoa ajuizada, uma pessoa que tem bom senso, se ela receber uma reprimenda, né? Se alguém vier nela e falar, você tá errado, isso aí não se faz, viu? A pessoa vem e dá uma chamada de atenção ali nela, né? Ela aprende muito mais do que se você pegar um tolo, né? A gente lembra que o tolo nunca aprende nada, né? Só aprende tolice. Se você pegar um tolo e bater nele 100 vezes, ele não aprende. Mas se você conversar com um sábio, chamar a atenção dele igual, sei lá, cria seu filho com juízo, né? Cria seu filho com sabedoria, né? Cria seu filho para que ele tenha juízo e ele tenha sabedoria. Porque no momento que você precisar corrigi-lo, você senta com ele e conversa. É isso que Salomão está dizendo aqui. Você senta com ele, conversa com ele, vai chamar a atenção dele e ele vai entender. Porque se for um filho que você crie e ele seja tolo, ainda que você bata nele 100 vezes, ainda que você espanque ele não vai aprender. Ele não vai entender o erro dele. Não vai. Versículo 11. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É verdade, né, gente? A pessoa é revoltada, rebelde, tá sempre querendo criar problema, tá sempre querendo causar, né? Então, e é por causa disso mesmo, por elas serem assim. Por elas andarem sempre querendo causar discórdia, por onde andam quer disseminar briga, né? Por causa disso é que elas vão receber um mensageiro cruel. Algo cruel vai acontecer com elas por causa disso. Porque elas são assim. Elas vivem espalhando
contendas, brigas, criando problemas, né? Que triste, existem pessoas assim, né? Onde elas chegam, elas levam problema, né? Versículo 12. É melhor encontrar uma ursa, da qual roubaram os filhotes, do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Gente, imagina a situação. É uma ursa que perdeu seus filhotes. Essa ursa tá louca, né? Imagina, ela tá querendo matar um. Ela tá doida procurando os filhotinhos dela, uma mãe ursa, né? Então imagina uma mãe leoa, né? Perdeu os filhotes dela, tá desesperada procurando os filhotes dela. O que Salomão tá dizendo aqui? É melhor você encontrar essa mãe que perdeu um filho. E ó, gente, imagina o desespero dessa mãe ursa, né? Dessa mãe leoa, imagina o desespero. É melhor você encontrar com ela do que encontrar com um tolo que está ocupado com as suas tolices. Nossa, não é útil nem um pouco, não é vantagem nenhuma. É melhor encontrar uma ursa nessas condições que pode me matar, né? Porque eu ainda tenho chance de lutar com ela, né? E vencer. Agora com o tolo, gente, o que eu falar, ele nunca vai entender. O tolo eu posso falar que quantas vezes for, ele nunca vai compreender o que eu tô falando. Eu vou perder meu tempo e ele não vai entender, né? E é essa a questão. Não perca seu tempo com gente tola. Versículo 13. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa, né? Cuidado. Né? Cuidado. A Bíblia diz que a gente deve sempre pagar o mal com o bem, né? Todo mal que nos fizerem, a gente deve retribuir com o bem. É isso que Jesus diz, né? E aqui tá falando que é muito sério quando eu retribuo o bem com o mal. Poxa, a pessoa me fez bem. A pessoa foi boa para mim. E eu tô retribuindo o bem que essa pessoa me fez com algo ruim, com algo mal. Há uma maldição sobre isso. A maldição que há sobre isso é que, por causa disso, por eu estar retribuindo o bem que alguém fez a mim com o mal jamais se apartará da minha casa. Na minha casa sempre o mal vai estar acontecendo. É uma maldição, porque eu respondi o bem com o mal. Versículo 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Gente, outra coisa muito interessante, muito legal. O começo de uma briga, né? Aqui ele tá querendo dizer, é o estupim para algo maior, né? Então ele tá falando, ó, o começo de uma briga é como se fosse uma represa. Pensa na cena, né? Uma represa que rachou. Tá começando a sair gotinha da represa. Isso é o começo de uma briga. Conforme vai continuar caindo, aquilo não vai parar, aquilo vai continuar, o que vai acontecer? Vai arrebentar. E vai cair toda a água. E vai dar mal. E é isso que Salomão tá falando. Então pare uma briga no início. E é verdade, gente. Quando você tá percebendo já que aquilo tá virando uma briga, no iniciozinho, para. Para aquilo no início. Porque vai ficar ruim. O negócio vai piorar. E às vezes piora de uma tal forma, gente, que já não tem mais retorno. Às vezes as pessoas falam coisas que não deviam ter sido faladas e as palavras não voltam. O que você falou, falou. Você não vai dizer o que você disse. Então, toma cuidado, é isso que Salomão tá falando. Você tá vendo que a briga tá começando? Pare. Pare. Sabe aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam? O outro vai continuar falando. Mas, gente, se você não der ibope, ele vai parar. Ele vai parar de falar. Então, eu faço isso, né? Eu já até dei conselhos para alunos que vieram conversar comigo, eu falei isso. Eu faço isso. Gente, desde que eu comecei a fazer isso, foi uma paz aqui, sabe? Porque assim, eu deixo. A pessoa fala, eu fico parada, olhando, até ele se acalmando. E eu não falo nada. Aí depois, quando tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Tudo zen, eu vejo que ele voltou a si. Eu vou, talvez no outro dia, na outra semana, eu espero um momento oportuno, eu vou e falo, olha, naquele dia, você lembra que você falou isso, isso e isso? Então, o que você falou não foi certo. Você concorda comigo? Não se fala isso. E eu falo assim, gente, é sério, não é hipocrisia não, é isso que acontece aqui na minha casa. Aí eu converso assim, não era assim antes, mas depois que eu comecei a entender a Bíblia, né, ter esse entendimento, eu comecei a fazer isso. E, gente, funciona.
Aí eu sento e converso com ele, falo assim, olha, você acha isso certo? Não é certo. Você concorda comigo que eu faço isso, isso e isso por você? Você não pode fazer isso, isso e isso por mim? Sabe? Gente, é até legal, sabe por quê? Às vezes eu vou falar com ele sobre isso 2 dias depois, por exemplo, sobre o que aconteceu. Gente, nesses 2 dias eu fico pensando na melhor forma de eu falar, né? É a melhor forma de eu trazer o exemplo, a melhor forma de eu convencê-lo, entende? E quando eu chego e falo com ele, ele fala assim, é verdade, me desculpa, entendi. E é tão legal que eu comecei a fazer isso, a prática começou a vir de mim, né? Eu que comecei a fazer isso aqui em casa. E teve um determinado dia que eu agi errado. Eu tava nervosa, eu agi errado, eu comecei a brigar. Aí nisso, ele não me respondia, não falava nada. Aí depois de uns dias, ele veio conversar comigo. Ele fez o que eu fazia com ele. Ele sentou comigo e falou, olha, aquele dia você fez tal coisa. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei até orgulhosa. Eu fiquei olhando assim, nossa, ele tá fazendo o que eu faço, sabe? E é bem isso mesmo, sabe? Sabe aquela coisa? Trate o outro do jeito que você quer ser tratado, né? Então é isso. Eu fiz com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo. E agora a gente age assim, dessa forma, né? Então, é isso que ele tá falando. Quando começar uma briga, a gente para. Tem uma coisa muito legal que eu ouvi. Tem uma mulher, uma vez, né? Eu vou lembrar mais ou menos a história, vou contar pra vocês. Tem uma mulher, uma vez, que ela tava brigando muito com o marido dela. E eles estavam pra se separar. E essa mulher chegou no pastor, né, dela e falou assim, pastor, eu não quero me separar. Eu amo meu marido, mas a gente tá brigando demais. E o pastor falou pra ela, faz o seguinte, leva essa garrafa d'água. Essa garrafa d'água é muito boa. Ele falou assim pra ela, essa garrafa d'água é muito boa. Aí ela falou, tá bom, e o que eu faço com essa garrafa d'água? Ele falou, quando vocês começarem a brigar, toma um gole dessa água e fica com a água parada na boca até ele se acalmar. E você fica com a água sem engolir, fica parada na boca. Ela falou, tá bom. Aí depois, gente, passou alguns meses e ela voltou. E ela queria pegar outra água com ele. Aí ela falou assim, pastor, eu vim pegar outra água. Nossa, que água é essa? De onde você pegou essa água? De Israel? O que foi? Que água é essa? Que água bendita é essa? O que tem nessa água? Você orou sobre essa água? O que é? Ele falou, minha filha, é só água. Ele falou, é só água, minha filha. Na verdade, ele estava incentivando ela a não responder, né? A ficar quieta. É tão difícil, né, gente? No início, para mim, foi muito difícil, porque o nosso instinto é vencer. O nosso instinto é ganhar. Quando eu me calo e o outro continua falando, significa que o outro está vencendo. E isso para o nosso ego é fogo, né? Mas o cristão não tem ego. Então, o cristão vence batalhas perdendo. O cristão, existem vitórias do cristão que ele ganha quando ele perde. E essa é uma delas. É quando a briga começar e ele ficar quieto. Difícil, hein, gente? E às vezes você ouve até xingamento, né? Você ouve coisa que machuca, você ouve coisa triste, cruel. E a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto. Porque se você responder naquele momento, aquela pessoa que tá falando aquele monte de atrocidade não vai te ouvir. Ela vai continuar falando mais atrocidade e você vai se alterar, também vai todo mundo se alterar e daqui a pouco não volta mais nada ao normal, né? Aí já era. Aí a represa arrebentou de vez. Então é isso que Salomão aconselha. Pare a briga logo no início, antes que a coisa fique pior. Versículo 15. Há 2 coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. De justiça, né, gente? O culpado vai ser declarado inocente? O inocente vai ser declarado culpado? Justiça, lógico que Deus detesta. É injusto, né? É injusto o inocente pagar como culpado e o culpado ser livre como se fosse inocente. Versículo 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, né? Porque ele não aprende nada, né? Não importa o quanto de dinheiro... Gente, eu conheço gente assim. Eu conheço gente que fez mestrado, doutorado, faz um monte de coisa, sabe? Às vezes a gente fica achando que a sabedoria está no estudar. E Salomão diz isso. A gente já falou sobre isso nas aulas de provérbios. Às vezes a gente acha que a sabedoria está no estudar, está no ter diplomas. Não. A verdade é que a sabedoria ela é dada por Deus, né? Deus nos envia a sabedoria e nos entrega a prudência. E existem pessoas que têm títulos,
né? Absurdos. Tem PH, tem PhD, né? Um monte de coisa, mestrado. E, gente, não tem sabedoria nenhuma. A vida deles é um horror. Você olha e fala, gente, eu não queria essa vida. A pessoa que não se perde na vida, né? Então, a sabedoria não está no gastar o dinheiro tentando estudar, mas sim no buscar a fonte da verdadeira sabedoria, que é Deus, né? Que o princípio dela é temer ao Senhor. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Não adianta nada o tolo ficar gastando rios de dinheiro para conseguir sabedoria, porque ele nunca vai conseguir. Nunca. Porque ele não aprende nada. Ele é um tolo. Ele está buscando errado. Né? Ele não vai aprender, ele não vai conseguir, não adianta. E eu conheço gente assim, gente que gastou já tanto dinheiro e até assim, a pessoa até faz as coisas, sabe, certo, tal, né, igual, às vezes eu vejo assim, fez curso de eletricista, fez curso de não sei o que, fez curso de um monte de coisa, sabe até trabalhar direitinho, mas quando você observa, ele não sabe seguir a vida, não tem, na vida dele não há sabedoria. As decisões dele não são sábias. Então, o tolo, ele vai conseguir pagar, gente? Pode ser que sim, pode ser que seja um tolo rico. Então, ele pague muito, né? Ele faça muito cursos, né? Faça um monte de coisa. Mas ele vai adquirir a sabedoria? Não vai. Ele vai adquirir um certo conhecimento técnico sobre determinadas coisas, né? Então, se eu vou lá e faço um curso de eletricidade, né? E eu sou uma tola e eu faço curso de eletricidade, eu vou aprender eletricidade se eu me esforçar. Mas isso significa que eu vou levar a minha vida com sabedoria? Não. Então, pode ser que eu até arrume um emprego bom devido à minha qualificação, devido ao curso que eu fiz, né? Ganhe um salário bom, mas isso significa que eu vou ter sabedoria para usar o meu salário? Não. Existem pessoas que ganham um salário enorme, gente, salário tremendo, e não tem sabedoria para usar o salário. Não rende. O dinheiro não rende. E existem pessoas que ganham pouco e tem sabedoria e aquele valor rende ao ponto de ajudar outras pessoas. Então a sabedoria, né, vai muito além de estudar, né? É a sabedoria com a vida, é a sabedoria em todos os aspectos, né? A sabedoria em conhecer alguém para casar, né? Em buscar um bom marido, em buscar uma boa esposa, né? É sabedoria completa, em educar os filhos, sabedoria completa, né? Mas o tolo não adianta. Ele pode gastar rios, pode ter um monte de diploma, porque ele até tem dinheiro às vezes e consegue, mas ele adquiriu sabedoria? Não. Aí você para pra ver, é um tolo que tem um monte de diploma, ganha bem pra caramba, mas não gasta o seu dinheiro com sabedoria, não gasta o seu tempo com sabedoria, não tem uma vida guiada pela sabedoria. Não tem nada, né? Versículo 17. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Uau, é verdade, né? Amigo que é amigo, ele ama você sempre. Eu descobri isso, né? Quando eu tava na faculdade, eu tinha terminado a faculdade, eu abri meu escritório, tudo. Gente, eu tinha um monte de amigo. Uau, tinha um monte de amigo. Fazia churrasco, vinha um monte de gente. Era um monte de amigo. Aí eu fiquei doente. Aí eu fiquei acamada, não movimentava nada. Uma doença degenerativa, não movia nada. Gente, os amigos sumiram. Sumiram tudo. Não tinha mais amigo nenhum. Era amigo ou não era? Aqui tá dizendo que o amigo ama sempre. O amigo não ama você só quando você tá com saúde. O amigo não ama você só quando você tem dinheiro. O amigo não ama você só quando você tem algo a oferecer para ele. O amigo ama sempre. O amigo ama você quando você tá doente. O amigo ama você quando você tá pobre, precisando de alguma coisa. O amigo ama você sempre. E aqui diz, e na hora da desgraça, como foi no meu caso, né? Na hora da desgraça, na hora que você precisa, esse amigo, ele se torna um irmão. Ele não foge, igual os meus fizeram, né? Ele se torna um irmão. Esse amigo, quando você observar na tua vida, segura ele, porque é amigo de verdade, né? É assim, ele ama sempre. Amém, Arimateia, amém. Deus te abençoe, viu? Amém, uma boa noite. Até segunda, com a graça de Deus, amém.
Amém. Versículo 18 diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo, né? Gente, mais uma vez, Salomão fala tanto sobre isso. Não seja fiador de ninguém. Salomão tá falando mais uma vez, gente. Quem é fiador é sem juízo. Se você tem juízo, não seja fiador de ninguém. Mais uma vez ele está falando isso. Se você tem juízo, não seja fiador de ninguém. E é verdade. Versículo 19. As pessoas revoltadas gostam de briga. E quem vive se gabando está correndo para a desgraça. É verdade, né? A gente viu isso ali em cima, né? Nos versículos acima. Pessoa revoltada, pessoa rebelde, ela vive em busca de briga. Ela quer discutir. Ela quer discussão. Uma pessoa revoltada, ela vive buscando discussão. Quero discussão, vamos discutir. Hoje entrou o Francisco aqui de novo, escrevendo aquelas coisas que ele sempre escreve querendo discutir. Gente, pessoa revoltada, ela vive querendo discutir. Ela quer discutir. Ela não quer ouvir, ela não quer falar e expressar a ideia dela, ela quer discutir. Então, se você falar uma coisa, ela vai falar o contrário, porque ela quer discutir. O negócio dela é discussão. E aqui diz, e aquele que vive se gabando está correndo para a desgraça, né? Então, se você se acha muito, saiba que a sua desgraça está chegando. Então, pare de se achar, né? Você está se achando demais. Versículo 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só desgraça, né? E é verdade. Se você vive pensando, dizendo e fazendo coisas ruins, espere coisas ruins para você. Você tá achando que coisa boa vai vir para você? Não, vai vir coisa ruim, né? Então, ainda que nesse mundo você seja sepultado aparentemente bem, a gente já viu, né? Que no dia do juízo você vai ser ressuscitado e então você vai cair na desgraça, né? Não vai ser legal não para onde você vai. Versículo 21. Os pais de filhos sem juízo só têm tristezas e sofrimentos. É triste, né? É verdade. A mãe e o pai de um filho sem juízo, né? É triste e só sofre, né? É uma tristeza, coitados. É verdade, eu conheço gente assim. É muito triste, né? Para um pai e uma mãe ver um filho que é só desgosto, né? Não tem juízo nenhum. É só tristeza e sofrimento. Versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. É verdade, né? A alegria faz viver. E a tristeza faz morrer. E é isso. Existem pessoas que morrem de tristeza, né? Eu conheço pessoas que morreram assim, que se entregaram à morte, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que o marido foi embora, faleceu, aí a mulher caiu numa depressão profunda, numa tristeza profunda e morreu meses depois. Do que de tristeza. Ela não tinha nada, gente. Não tinha problema no coração, não tinha nada. Morreu de tristeza. Antigamente se dizia morreu de amor, né? É até poético, né? Até livros que falam assim, né? A morte de amor, né? Morreu de amor. É isso. A tristeza, ela mata. A tristeza vai corroendo nossos ossos. Essa palavra corroer ossos vem no sentido de câncer. Como se fosse assim, sabe? Ela vai matando, vai deteriorando. E a tristeza vai acabando com a pessoa. Mas a alegria faz viver. E a única forma da gente conseguir alegria, né, não está nas coisas, nas circunstâncias desse mundo, mas sim em Deus, né? A Bíblia diz que Deus nos proporciona uma alegria diferente da que esse mundo proporciona. É uma alegria que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não dependo das circunstâncias ao meu redor para eu ficar alegre, porque a alegria vem de dentro para mim, né? De dentro de mim, né? Então, e essa alegria só Deus dá. Mas ninguém dá, né? E essa alegria faz viver, né? Quem é alegre sente vontade de viver, quer viver, né? A alegria é um remédio para a alma, né? Mas a tristeza mata. Versículo 23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça, né? O ímpio, né? Ele aceita suborno. O ímpio, ele pega umas corrupções escondidas ali para perverter a verdade, né? Então, para julgar ali errado, vou receber um suborninho. É isso é ímpio. Quem faz isso é ímpio. Quem aceita presente escondido para fazer uma coisa que não é certo é ímpio. Versículo 24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Tá dizendo aqui, né, que o sábio, né, o entendido, o sábio, ele busca sempre a sabedoria. Então, no rosto dele, você não vê um olhar vagando. Sabe aquela pessoa que tá pensando, não tá pensando em nada? O olhar dela tá vagando? Isso não é o sábio.
O sábio está sempre buscando a sabedoria. Ainda que ele esteja parado aqui pensando, ele está pensando em algo que tem sabedoria. Ele está, alguma coisa sábia está vendo ali, né? Então ele não está aqui pensando no nada, né? Na morte da bezerra, não. Aqui o tolo diz que eles ficam vagando, né? O olho dele vaga pelas extremidades da terra. Quer dizer que eles não sabem o que eles querem, não sabem o que eles buscam. Então fica vagando, aí eles olham para longe. E sabe aquela pessoa que não tem nada na mente? É nesse sentido. Enquanto o sábio ele não está com o olhar perdido, ele está com a mente dele cheia de sabedoria, buscando sabedoria. Enquanto o tolo está com a mente dele vazia, vagando, né? Versículo 25. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe, né? Você vê aqui, né? Para o pai é tristeza, mas para a mãe é amargura, né? A amargura é maior do que a tristeza, né? A tristeza é ruim, mas a amargura é pior. E você vê, o pai fica triste, mas a mãe, para a mãe é amargura. Gente, é muito difícil uma mãe sentir amargura, né? Do filho, né? A mãe mima muito mais. A gente falou sobre isso já em um capítulo. A mãe mima muito mais, né? O pai sentir tristeza é até mais fácil, mas agora a mãe sentir amargura, e aqui tá dizendo isso. Um filho sem juízo é tristeza pro pai e é amargura para aquela que o gerou. Meu Deus, é muito difícil uma mãe sentir amargura por ter gerado alguém. E é esse nível que causa um filho sem juízo. Versículo 20, então, focar em criar os filhos com juízo aí, né? Como é que eu vou criar meu filho com juízo? A palavra de Deus diz que é o caminho, que é você criando o seu filho nos caminhos do Senhor. Você tem criado seu filho no caminho do Senhor? Você tem ensinado sobre Deus para o seu filho? Você tem falado o que é certo, o que é errado diante de Deus para o seu filho? Você tem dado exemplo? Porque às vezes a gente fala e não faz, né? Às vezes eu tô mandando meu filho fazer uma coisa e eu mesma não faço o que eu tô falando. Então, é fazer, falar, ensinar, é tudo isso, né? Versículo 26. Não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos nobres por causa da justiça, né? Claro, não é bom você punir alguém que é justo, é claro. Você vai castigar alguém que é justo, né? Por exemplo, o meu filho, o que ele tá falando é certo. E eu vou castigar ele? É justo o que ele tá falando. Só que eu sou a mãe, eu quero mostrar que eu mando, vou castigar. Não é bom você punir quem é justo. Não é bom você punir quem tá certo. Então, cuidado. E aqui diz, nem tampouco ferir aos nobres, né? Então, também não é bom você ferir os nobres. O que é nobre? Caráter. As pessoas de caráter, sabe? As pessoas que têm um caráter bom. Então, não fira essas pessoas. Não machuque essas pessoas. Isso não é bom. Deus não gosta, né? São pessoas que têm caráter, que são boas. E é verdade, né? Eu lembrei agora... Quando eu era adolescente, gente, eu não tava nem na faculdade ainda. Quando eu era adolescente, eu lembro que teve um vizinho meu que uma vez falou assim pra mim. Eu tava ajudando não sei o quê. Ele falou assim pra mim, é uma tristeza o que eu vou falar agora pra você. Ele falou assim, é triste que eu vou falar pra você agora, né? Mas seu caminho não é fácil, porque os bons sofrem. Quem é bom sofre. Quem é bom passa tristeza. Ele começou a falar uma coisa assim pra mim. A gente era adolescente, a gente era também. Aí ele falou pra mim que as pessoas boas sofrem. E, gente, você já ouviu falar isso? É verdade, né? Fala assim, nossa, os bons sofrem, né? E é verdade, né? E aqui tá dizendo, não faça isso. Não machuque uma pessoa que é boa. Não machuque uma pessoa que tem um bom caráter. A pessoa tem um bom caráter, a pessoa é boa, a pessoa é certinha, você vai lá machucar ela. Não faça isso. Deus não gosta disso. Versículo 27. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. O tolo não controla as palavras dele. O tolo, ele não filtra, né? Sabe aquela coisa que a criança não tem, que é filtrar, fala o que pensa, né? O tolo é assim. O sábio, ele controla o que ele diz. Não é assim, eu pensei e falei o que eu pensei. Não, eu vou filtrar, eu vou falar isso, não vou. Então, eu vou falar de outro jeito, né? Eu tenho que falar, vou falar de outro jeito. Vou escolher outra forma de falar. É isso. O sábio, ele controla as palavras que ele diz. Não são as palavras que controlam ele que controla. Então, ele quer falar tal coisa, ele vai controlar qual é a melhor forma de falar aquilo, né? Foi o que eu disse uma vez. O problema não é o que se diz, mas é como se diz, né? Existem 1001 formas da gente falar a mesma coisa. O problema
não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. Uma vez, eu falo isso às vezes pro meu esposo, né? Às vezes ele fala de um jeito e eu não gosto. E ele fala, mas eu não tô errado, não sei o que. Ele fica falando assim. Eu falei, não, meu problema não é o que se diz, é como se diz. Né? Então a questão não é o que você está dizendo, mas como você está dizendo, né? A gente viu isso na aula passada, né? O quão bom são as palavras suaves, né? E é isso. Quem controla as suas palavras é sábio. Então, se você controla as suas palavras, você é sábio, né? Você não é dominado por ela, sai falando sem pensar, né? Não, você controla antes de falar. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. A pessoa vem, tá tentando te tirar do seu eixo. A pessoa vem te falar um monte de coisa. Você continua ali, na calma, em paz, tranquilo. Você é inteligente. Por causa disso, você está mostrando que você é inteligente, né? Porque você consegue manter a calma. Então, manter a calma é ser inteligente, né? Às vezes a gente acha que tem que estourar. Ai, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim: ai, eu não ia deixar ele me xingar. Vai me xingar? Eu sou homem, não sei o quê, né? Não, gente. Às vezes você fica achando, né? Ah, se eu não fizer nada, se eu não falar nada, eu sou um burro. Se eu não fizer nada, se eu não falar nada, eu sou um covarde, né? Então eu vou ser tirado como covarde. E aqui a Bíblia diz: não, você não é um covarde, você é inteligente. O outro é burro, você é inteligente, né? Então seja inteligente. Versículo 28, né? Diz assim, nem sempre, né? Ser corajoso, né, é sinônimo de inteligência. Às vezes ser corajoso é sinônimo de burrice. A pessoa acha que precisa ser corajoso, né? É burrice. Às vezes você precisa desistir da luta. Às vezes você tem que desistir da batalha. Às vezes o inteligente é você desistir. O inteligente é você abrir mão, né? Versículo 28, para finalizar, graças a Deus, a aula de hoje, diz assim: até o tolo, quando está calado, é considerado como sábio, e quem fecha seus lábios como de bom senso. Deixa eu ver se eu pulei um versículo. Eu já pulei um versículo. Ah, não pulei não. Então, gente, essa daqui é boa, né? Versículo 28, né? O sem juízo, o tolo, quando ele tá mudo, ele até se passa por inteligente. É verdade, né? A pessoa chega, tá numa roda de pessoas inteligentes. Imagina, você chega num lugar, tem uma roda ali de pessoas ali super sábios, falando, conversando. Junto lá tem um tolo. Só que ele tá mudo. Ele tá ali sentadinho junto com os sábios, mudo. Ele vai se passar por inteligente. Todo mundo vai olhar para ele e vai falar: nossa, ele é sábio, hein? Tá ali junto, né? Por quê? Porque ele tá mudo. Se ele abrir a boca, vai todo mundo ver que ele é tolo, né? Mas fique mudo, né? Ó, que dica, né? Salomão vem sempre falando isso, né? O sábio fala pouco. O sábio não fala muito. Quem muito fala se dá mal. Né? Quando você muito fala, você se perde nas palavras. Então, fale menos, né? E Salomão vem sempre falando isso. A sabedoria está no ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Salomão sempre fala isso. E agora Salomão diz: na verdade, até o tolo, se ficar mudo, vai se passar por sábio. Então, fique quieto. Pare de falar tanto, né? E quem fecha seus lábios como de bom senso, né? Então, aquela pessoa, né? Ainda que não seja um tolo, qualquer pessoa que está de boca fechada, ele vai passar como alguém que tem um bom senso, né? Que tem um bom juízo, né? Que tem uma boa noção das coisas, né? Se você ficar de bico calado, né? Às vezes a pessoa quer dar muita opinião, né? Opinião. E quando você fala muito, você acaba mostrando o quão tolo você é, né? E aí Salomão tá dizendo: fale menos, expresse menos sua opinião, né? Salomão já disse isso uma vez: quem gosta de ficar expressando muita opinião é o tolo. O sábio não sai por aí expressando opinião. O sábio não faz isso, não. O sábio não sai por aí falando da vida dos outros, julgando os outros, expressando opinião sobre a vida dos outros, não. O sábio é contido, né? Agora o tolo sai. O tolo sai esbravejando a sua tolice. Mas o sábio não. O sábio não sai por aí esbravejando a sua sabedoria, né? O sábio não sai por aí: você tem que não sei o quê. Ai, a vida é não sei o quê. Não, isso não é sábio, não. Salomão diz que o tolo é que sai gritando, esbravejando, dando opinião à torta e à direita. É o tolo. O sábio não. O sábio se mantém quieto, observando. Ele mais observa que tudo. E quando é necessário que ele fale, ele fala. E da boca dele sai o convencimento, né? Uau!
Então, que venhamos a buscar essa sabedoria que só vem de Deus, né? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Amém. Deu uma aula até longa, né? Eu ia fazer rapidinho. Ainda bem que eu só falei da aula, senão ia dar 2 horas, hein? Amém. Então, gente, eu vou desligar, tá? Hoje. E a gente volta na segunda-feira com Provérbios 18, com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Segunda eu tenho médico de novo, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir fazer. Não vai ser tão cansativo, a gente vai conseguir fazer. Amém. Tá bom? Eu vou desconectar o Facebook, Instagram, YouTube e o áudio. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom?